Olá, já estamos ao vivo aqui no nosso canal Descomplicando a Sua Gestão para mais uma live, para mais uma sexta-feira em que iremos compartilhar mais conhecimento, mais informações a respeito do sistema. Hoje nós temos um tema importante aqui para podermos falar a respeito dele. Nós iremos falar sobre a parte fiscal do sistema, para que você possa conhecer um pouquinho, caso você já conheça, para que você possa tirar as suas dúvidas quanto a esta informação dentro do sistema. Nós iremos abranger duas importantes vertentes. A primeira dela é quanto à sua configuração, para que você tenha um conhecimento maior quanto à configuração da parte fiscal e também para que você possa utilizar o recurso. E aí a gente fará a parte prática dentro do sistema. Nós estamos falando a respeito de SPED, EFD contribuições e também o ICMS, IPI, quando e como realizar a sua geração. Então, o tema da nossa live de hoje é configuração e parte fiscal. Nós iremos falar a respeito de SPED fiscal aqui na nossa live de hoje. Tá? Vamos trazer também algumas informações importantes para você conhecer. Qual é a diferença entre SPED e Sintegra, para que você também possa conhecer essas duas opções de informação fiscal dentro do sistema. Lembrando que nossa live já está aberta, nós já abrimos nosso chat ali também para que você possa nos enviar as suas dúvidas, suas sugestões. E também deixaremos aqui na nossa live também, no nosso vídeo, as informações dos links das nossas redes sociais para que você possa continuar nos acompanhando por lá. Faço o convite também a você, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você não perder nenhum conteúdo e nenhuma novidade sobre o sistema. Bom, na semana passada, voltando um pouquinho sobre o tema da semana passada, nós falamos a respeito de configuração de balança. Trouxemos aqui para você algumas informações sobre como configurar a balança, como colocar essa balança para trabalhar de forma automática, uma balança etiquetadora. Vimos como enviar os produtos por meio do MGV7 para quem trabalha com a balança Toledo. Trouxemos informações também a respeito de uma balança, caso você queira utilizar, tá? Eu não me recordo muito bem sobre o nome da balança, mas deixa eu verificar aqui para vocês. Essa balança, ela é também uma balança que você poderá utilizar no sistema. Deixa eu só pegar aqui a informação para eu passar para vocês. Lembrando que caso você precise de um auxílio, de uma ajuda, o pessoal do suporte poderá enviar a você também um documento contendo a parte da configuração, que seria um manual. Você também poderá solicitar esse manualzinho de configuração. E para você ficar por dentro da opção da balança que eu mencionei na nossa live passada, é a balança Triunfo, tá? O modelinho dela é deixa eu pegar aqui. É a balança Triunfo Quanto, tá? 30T. A balança Triunfo Quanto 30T, ela é uma balança etiquetadora. Ela tem o seu programinha que você também vai poder fazer o envio dos arquivos, do arquivo TXT contendo os produtos, para que você consiga emitir a etiqueta, tá? Então, nós falamos sobre balança na nossa live passada e caso você ainda não tenha visto, eu faço o convite para você assistir a live da semana passada, porque trouxemos bastante informação e bastante conteúdo a respeito de configuração de balança, tanto a etiquetadora quanto a balança automática no sistema. E também faço o convite para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Bom, quanto ao tema de hoje, dessa sexta-feira, na nossa 50ª live aqui no nosso canal, chegamos a 57 encontros aqui, 57 compartilhar de conhecimento aqui na nossa live, todas as sextas-feiras, dia 21/11. Hoje nós iremos falar a respeito de SPED fiscal, tá? Falar de SPED fiscal, nós devemos nos atentar quanto à parte inicial, que é
o cadastro em si das informações dentro do sistema. Pode parecer que não, mas o, o, o sucesso em si, em você gerar o arquivo e transmitir esse arquivo, passa muito pela forma que você alimenta o sistema com as informações pertencentes aos produtos, aos clientes e até mesmo ao estoque. Tá? Todas essas três informações elas estão envolvidas quando nós falamos a respeito de SPED fiscal no sistema. Para aquelas pessoas, para aqueles clientes, e aí você revenda caso o seu cliente solicite ou necessite fazer esse documento, para essas pessoas que vão precisar ou que têm a obrigatoriedade de gerar esses documentos, elas precisam fazer a alimentação coerente quanto ao sistema para que ela consiga gerar esses arquivos depois e fazer a sua devida validação nos programas validadores quanto a esses documentos fiscais. É importante também orientar ao cliente que na compra dos seus produtos, toda vez que ele comprar o produto e fizer a importação da nota para dentro do sistema, o sistema irá fazer o preenchimento quanto a essas informações, que são informações cruciais para que ele consiga gerar as opções dos documentos fiscais necessários. Tá? Então, a primeira parte da configuração em si em si tratando de sistema, é a opção dos produtos que você irá fazer o processo. É claro que nós não estamos falando apenas só da parte da entrada, e sim da parte da saída também quanto ao sistema, tá? Nós vamos começar aqui pelos produtos. Quando você clicar em módulo cadastro, estoque produtos, o sistema ele apresentará para você as informações dos produtos cadastrados. E aí, quando você fizer o cadastro de um novo produto, ou até mesmo você fizer a edição de determinado item e que precisar fazer alguma alteração, você precisa se orientar quanto à informação dos dados fiscais pertencentes a este produto. Por quê? Porque são informações que estarão presentes quando você fizer a geração dos arquivos. Então, se você fizer a geração do arquivo e determinada informação estiver incoerente quanto àquele pertencente ao regime tributário que precisa gerar, não vai dar certo. Aí no processo da validação você vai precisar ter que refazer a própria geração do arquivo ou até mesmo corrigir a opção dentro do validador. Tá? Então a primeira informação é o NCM, que você precisa deixar coerente quanto ao cadastro. Apontar qual é a origem do ICMS. Por quê? Porque o SPED ele tem a informação do ICMS IPI. Tá? Além de ter a opção do SPED fiscal EFD contribuições, ele também tem a opção do ICMS IPI. Tá? Então você precisa colocar as informações corretas para que você consiga gerar o arquivo e passar pelo validador e não ter o retrabalho, por exemplo, e enviar a informação correta para a Cefaz. Então você precisa se orientar, se salientar e apresentar ao seu cliente, você revenda ao seu cliente quanto à informação da origem do ICMS. Ah, vou colocar qualquer informação? Não, não é só colocar qualquer informação, é colocar a informação correspondente ao regime tributário dele, correspondente à sua informação quanto à saída, colocar de forma coerente. Aqui você também vai precisar preencher a informação do código da conta analítica do SPED. Então, aquelas empresas que realizam o processo, que realizam a geração desse arquivo, precisa colocar a informação do código da conta analítica. Então, você vai precisar colocar essa informação. Aqui dentro do informações adicionais, você irá fazer o preenchimento quanto às informações também correspondentes ao produto, fazer o preenchimento da entrada, fazer o preenchimento da saída, do PDV, tá? E mais para frente, quando a informação estiver apta, ou seja, a partir do ano que vem, quando começar a ser válida a informação solicitada pela Cefaz, que é essa atualização da tributação, da reforma tributária, você também precisará deixar preenchidos os campos IS e os campos IBS-CBS dentro do sistema, que são informações fiscais pertencentes ao produto.
tá? Então você irá fazer o preenchimento. O código da conta analítica, ele é um campo de pesquisa, então toda vez que você fizer o devido cadastro dela, você vai poder colocar a informação em si no produto, você irá selecionar. Então a primeira configuração quanto ao sistema é a configuração dos produtos, para que você possa fazer a geração do SPED de forma correta e que você não vai ter um retrabalho depois quando você fizer a geração. A outra parte da configuração em que você vai precisar fazer é quanto à configuração em si dos parâmetros para que você consiga gerar o arquivo, tá? Quando você for fazer a informação dos parâmetros, vamos acessar aqui para você ver, configurações, parâmetros. Quando você clicar nos parâmetros, você vai clicar na alternativa fiscal e em seguida SPED. Deste lado, você vai preencher as informações para a geração do EFD contribuições e aqui para a geração do EFD ICMS IPI, tá? Então você irá fazer o preenchimento quanto a esses campos, quanto a esses parâmetros para que você consiga fazer a geração do arquivo de forma correta. Só uma ressalva, pessoal. No cadastro do produto, aqueles campos do IS, o CBS e o IBS, eles são os campos pertencentes à reforma tributária, para quem tiver alguma dúvida. E eles também são campos já solicitados, já adaptados com o novo release, tá? Desculpa, com o último release que nós tivemos, que foi a última atualização que nós tivemos quanto ao sistema. Tá? Então são campos, perdão, são campos novos que a partir do ano que vem será válido a partir da nova reforma tributária que vai ser proposta, tá? Que vai ser feita no caso quanto aos produtos em si, quanto a toda a parte fiscal em si, e o sistema já está apto para isso. Tá bom? Ainda não tem as informações no campo para você colocar, porque ainda não está válido, mas assim que começar a ser válido, você já vai poder selecionar as informações. Bom, quanto ao preenchimento dos parâmetros, aqui você vai colocar o layout correspondente para tanto o FD contribuições quanto para o ICMS IPI. Você irá selecionar a alternativa do layout. Estamos aqui na versão 1.18 para o ICMS IPI. Estamos no 3.2.0 para o FD contribuições. Você irá preencher também o indicador de tipo de atividade preponderante quanto à empresa em que você está fazendo o cadastro, tá? Caso tenha alguma dúvida quanto a essas informações fiscais. Essas informações fiscais, você poderá fazer o levantamento quanto a elas com o setor de contabilidade da empresa. Então, você revenda, você está explicando como realizar o processo do preenchimento, o que precisa ser preenchido. Havendo dúvidas, você vai poder fazer a pergunta, orientar o seu cliente a fazer a pergunta e também tirar suas dúvidas com o setor de contabilidade. Então aqui você vai fazer o preenchimento do indicador do tipo de atividade preponderante, ele tem do 0 até o 9. Aqui do lado direito, no perfil de apresentação do arquivo, você vai selecionar a opção do perfil correspondente, tá? Existem 3 tipos de perfis, tem o perfil A, perfil B e perfil C. E aqui do lado do FD Contribuições, o motivo da não escrituração, caso vá fazer o processo, mas vai ter um motivo pela não escrituração, você também irá selecionar. E aqui você no FD ICMS IPI você vai indicar o tipo de atividade, tá? Então o cliente ele precisa gerar o SPED de ICMS IPI, ele precisa gerar e precisa constar um indicador do tipo de atividade. Aí você vai selecionar se a empresa aplica atividade, se ela está enquadrada na atividade industrial ou é equiparada a uma atividade industrial ou não, ou é outros, tá? Então, você poderá fazer este apontamento. Para a informação da FD Contribuições, o sistema ele permite selecionar o código da conta analítica de devolução, tá?
você vai poder fazer este preenchimento também, se for necessário, tá bom? No caso do IFD, ICMS e IPI, não consta essa informação, tá? Só tem mesmo a classificação quanto ao contribuinte, tá bom? Paulo, quando que o cliente vai fazer a opção do SPED fiscal, né? Do SPED em si, tanto o FD Contribuições quanto o ICMS PI. Porque até agora você está me mostrando essas configurações, tanto do produto quanto dos parâmetros para que eu possa fazer a geração. Mas quando que a empresa vai fazer, né? Quando será necessário? Tem algumas particularidades quanto ao processo da geração que você pode notar da seguinte forma, né? Você pode até explicar esse processo. O primeiro deles é que, em se tratando da contribuição do ICMS-PI, a empresa ela será necessária fazer, tá? Não é que é a empresa, na verdade, a legislação ela é definida por meio dessas duas vertentes, mas ela também é definida por cada estado, tá? Então, a legislação de cada estado define se vai ser obrigatório ou não a emissão do SPED fiscal, tá? Só que dentro desta particularidade existem os regimes tributários que são obrigatórios para poder fazer essa geração, tá? E neste caso, nós encontramos duas opções, que é o lucro real e o lucro presumido, tá? Então, só para você ficar consciente quanto a isso, a legislação é definida por cada estado, em se tratando das opções tanto da contribuição do ICMS e IPI, e também a opção do regime tributário, lucro real e presumido, eles são obrigatórios fazer a geração do arquivo. Então eu tenho um cliente que ele está, a natureza em si, a empresa dele sim está enquadrada no regime tributário, lucro real ou presumido. Então necessariamente ele vai ter que fazer a opção do SPED, tá? E tem algumas particularidades em si dentro da opção da legislação, que vai dizer em que grau em si, qual etapa em si ele vai fazer o processo, tá? Quando que eu não vou fazer, né? Lembrando que é claro que precisa ser verificado quanto à questão do perfil da apresentação do arquivo, tá? A, B ou C para a questão desses regimes. Quando eu não vou precisar, ou seja, quem não precisa fazer a opção da geração? São aqueles regimes tributários em que nós identificamos como simples nacional, tá? Então eles não precisam, que é o caso, por exemplo, das microempresas, as empresas de pequeno porte, que nós conhecemos como EPP, e também tem a opção em que se enquadra em legislação específica para cada estado, tá? Como mencionado, tem uma legislação dentro do estado também que permite ou não fazer a opção da geração do SPED, tá? Então é só se orientar e se salientar quanto a isso, tá? A empresa do Simples Nacional não precisa. A empresa ela é uma microempresa ou EPP, não precisa fazer essa opção. Ok? Bom, caso você queira visualizar as informações quanto às contas em si, vamos clicar aqui, vamos fechar aqui a telinha dos parâmetros, perdão, vamos voltar aqui, ó, na alternativa do módulo financeiro, desculpa, no módulo cadastros, depois financeiro, contas. Aqui dentro do cadastro das contas, o sistema ele já tem um plano de contas cadastrados dentro do sistema. Você consegue fazer um cadastro novo, mas você também consegue editar a opção de uma conta cadastrado. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque aqui você vai conseguir selecionar a opção, né? Definir o grupo nível da conta em si, o código da conta, o código da natureza da conta, e o indicador e o nível da conta analítica
para o plano de contas contábil, tá? Você vai conseguir selecionar esta informação, tá bom? Essa informação, quando você lança aqui, ela também é importante para você definir o seu plano de contas, mas também para você definir as informações que vão constar, se for necessário para o SPED, tá? Aqui dentro dos parâmetros, fiscal, no SPED, além de você fazer o preenchimento dessas informações, você também vai poder visualizar, depois que você fizer o preenchimento, você vai precisar salvar aqui, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, você vai precisar salvar essas informações dentro do sistema, tá? Para que você consiga fazer a geração quanto aos arquivos correspondentes a cada um deles. Depois desse preenchimento, você também vai precisar se orientar quanto a outras informações dentro do sistema, tá? E aí nós já estamos falando da parte da alimentação, porque além dos produtos, você também vai precisar fazer a devida importação quanto ao seu trabalho no dia a dia. Então, por exemplo, se a empresa se ela pertence às opções do regime tributário lucro real presumido, ela precisa dar entrada das notas dentro do sistema. Por quê? Para fins de contabilização, quanto à sua movimentação fiscal em si. Então você precisa dar entrada das notas. Você vai fazer a importação do XML, você vai poder utilizar um manifesto para que você possa já antecipar o processo, caso você tenha uma nota emitida no seu CNPJ. Você vai poder fazer o processo da entrada manual ou lançar um pedido manual, e todos eles você vai conseguir fazer por meio da própria movimentação em si no sistema, tá? Então, por exemplo, se eu clicar em módulo vendas aqui, eu tenho a alternativa das notas, em que você vai poder ou fazer um pedido manual, ou fazer a entrada da nota por meio do NFE recebidas, ou até mesmo fazer o processo por meio do manifesto, tá? Então essas são informações importantes que você vai poder fazer o devido lançamento dentro do sistema, tá? Além disso, você também vai poder fazer o processo manual, se for necessário. Tem as entradas do estoque aqui para você fazer o processo, tá? Mas eu indico, caso você vai fazer manual, eu indico você fazer pelo próprio pedido manual aqui, que aí você vai criar um registro de um pedido manual dentro do sistema, tá? Para você fazer dar entrada no sistema, tá bom? Então, eu indico você fazer esse processo. Lembrando que, pessoal, caso você tenha alguma dúvida, futuramente você vai fazer o processo, se você tem alguma dúvida, você vai poder entrar em contato conosco por meio do nosso canal de negócios, ou até mesmo por meio do pessoal do suporte, para você tirar suas dúvidas. Se for necessário também, caso você queira enviar uma pergunta, tem o link na descrição do vídeo de um pequeno questionário que você vai poder fazer o envio da sua pergunta por lá. Na verdade, nesse questionário você vai poder, além de fazer a pergunta, dar sugestões quanto aos temas e também trazer a sua opinião quanto à apresentação do conteúdo aqui todas as sextas-feiras, tá? Você também vai poder fazer o envio por meio do chat da nossa live, caso você queira fazer a sua pergunta no dia. E é claro que se porventura a gente não consiga fazer essa resposta para você, a gente faz esse levantamento e responde para você no nosso próximo encontro na sexta-feira, tá? Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, faça o convite também para você se inscrever no canal, para você não perder nenhuma novidade e nenhum conteúdo também a respeito do sistema, tá bom? Lembrando que a participação de vocês ela é muito importante para o crescimento do canal em si, para o crescimento quanto ao compartilhar de informações e também porque permitirá que outras pessoas tenham acesso a essas informações também.
Aqui eu deixei salvo uma alternativa do link para que você possa também fazer uma pesquisa no próprio site da Fazenda mesmo, para que você possa fazer a pesquisa se a empresa ou não ela está cadastrada como contribuinte, né? Em que ela vai precisar fazer a emissão do SPED, tá? Basta apenas você colocar o CNPJ aqui, inscrição estadual e a unidade federativa correspondente a ela, marcar que não sou humano e marcar OK. Aí ele vai trazer para você se essa empresa está dentro da lista, se ela se enquadra na lista, para que seja necessário, para que você consiga fazer a opção da geração do SPED. Bom, depois disso, deixa eu dar mais uma olhada aqui na parte da configuração. Na verdade, da parte para ver se eu não esqueci nada. Eu estou observando ali a opção do chat para ver. Até o momento não tivemos nenhuma pergunta. Vamos ver aqui se eu não esqueci nada. Não, aqui está tudo certinho. Vamos dar continuidade. Não tem nada no chat. Aqui também já está tudo certinho. Vamos dar continuidade aqui quanto à apresentação do conteúdo. Informação importante também. A opção da geração do SPED fiscal, ela é só permitido para quem trabalha dentro do sistema, é claro, que é uma pergunta que nós tivemos. É só para as empresas que estão dentro da opção do segmento varejo, que é o retail, ou food também. Nas duas, tá? Nas duas alternativas. Então, se você tem uma empresa que ela se enquadra quanto à opção do segmento food, mas ela é um lucro real presumido, neste caso ela vai precisar gerar a opção do SPED fiscal, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Para ver se eu não esqueci nada aqui também. Então você vai poder apontar essa informação, tá? Em se tratando da alternativa quanto à geração do SPED, ela pode ser tanto do segmento varejo quanto a opção do food, tá? Então, nesse caso, se a empresa pertence à opção do food, ela também vai fazer se ela for do regime tributário lucro real ou presumido. Bom, aqui na parte da configuração não está faltando nada. Agora nós vamos ver como fazer a geração dos arquivos dentro do sistema, tá? É claro que o arquivo em si, quando você for gerar esse arquivo, você vai poder fazer a geração dele de forma separada, tá? Porque ele tem os caminhos, a opção para você gerar de forma separada. E o validador também, para quem não conhece, cada um dos arquivos tem o seu devido validador, tá? Mas o validador eu preciso apresentar para o meu cliente? Não, geralmente essa validação quem faz é o setor de contabilidade, tá? Mas se o cliente tem alguma dúvida, se por uma eventualidade ele queira saber como é que funciona o processo, você pode fazer a instalação do validador e apresentar para ele, tá? O validador, se você fizer a pesquisa, validador SPED, no próprio site aqui no próprio site do SPED em si, você consegue encontrar, tá vendo? Aí você pode clicar aqui no site do SPED, aí ele tem FDI, ICMS e IPI, aí você pode, na opção do downloads aqui, você pode clicar, ó, validador FDI, ICMS
IPI, tá? E você pode também, aqui no FD Contribuições, fazer também o download, tá? Se você notar aqui, ó, ele tem algumas datas quanto à atualização, tá? Então, por exemplo, ó, FD Contribuições, versão 6.1.0, tá? Publicada a versão corretiva do Programa Gerador da Escrituração. Programa Gerador da Escrituração é o PGE, tá? Que aí você pode fazer o download também. Como que eu faço para gerar esse arquivo no sistema? Aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar aqui módulo vendas, depois SPED, e aí você vai fazer a geração quanto ao arquivo. Se você marcar gerar FD contribuições, o sistema apresentará para você essa telinha para você escolher, na verdade a tela para você escolher as opções para geração do arquivo, tá? Aqui você vai marcar a opção da data do período que quer. Geralmente o setor de contabilidade solicita o período anterior do mês anterior, tá? Então, por padrão, o sistema ele já vem marcado aqui para você o mês anterior, por exemplo, dia 1º do 10 a 31 do 10, porque nós estamos no mês de novembro, tá? A opção do SPED, ele, ao passar pelo validador, eu preciso fazer algum tipo de correção? Na verdade, a validação quanto ao SPED, se você deixar todas as informações preenchidas dentro do sistema, cadastro correto, as notas importadas de forma correta, você não vai precisar. Se você fez o cadastro de um determinado produto como informação fiscal X, e o seu regime tributário permite que o produto na saída seja apontado com uma outra informação, aí você vai precisar corrigir, tá bom? Eu vou simular aqui para vocês se for necessário fazer a correção, tá? Mas se você deixar tudo preenchido no cadastro, você não precisa, tá? Então aqui, ó, você vai deixar a data já preenchida no caso, o tipo de escrituração, você vai poder escolher entre original e retificadora, tá? Nesse caso, qualquer dúvida, sempre pergunte ao setor de contabilidade. Aqui você vai marcar o indicador de incidência, de incidência tributária, tá? E aí você vai marcar a opção do método aqui. Observação importante, se o indicador for igual a 1, você vai fazer o preenchimento do método de apropriação. Se o indicador for o número 2, que é a escrituração de operações, você vai fazer o lançamento quanto à escrituração. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Quanto à escrituração, aí ele tem regime de caixa, de competência, tá? Que aí você coloca o critério de escrituração e apuração adotados no regime cumulativo. Se o indicador for escrituração de operações com incidência nos regimes não cumulativo, aí você vai preencher também a opção do método, tá? Observe que quando você escolhe, ele habilita qual é a opção obrigatória para preenchimento, tá? Depois que você fez o preenchimento dos parâmetros aqui para a geração do arquivo, você vai clicar aqui em gerar, aqui em cima. E aí o sistema ele vai abrir uma tela para você acompanhar o processo de geração desse arquivo. Ele gerou o arquivo aqui para você. Você vai clicar aqui nessa partezinha aqui chamada download, que é um atalho, que é um link para você acessar. E aí você vai ter acesso, ou seja, você vai fazer o download do arquivo para que você possa enviar ao setor de contabilidade para fazer a sua validação, tá? Quando você clicar aqui na pasta, ó, vamos pegar esse arquivo aqui para a gente poder fazer o processo, ó. Deixa eu arrastar a pasta aqui para você ver. Ele salva para você o arquivo dentro de uma pasta, aí você pode copiar aqui. E aí você vai poder fazer o lançamento em si do arquivo, tá? Deixa eu só colar ele aqui para você ver, ó. Aí vamos extrair aqui. Aí depois que eu fizer a extração do arquivo em si, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cópia do arquivo, tá? Do arquivo não, vou fazer a abertura do validador, tá? Deixa eu só pegar a pasta dele lá que ele fez a opção. Deixa eu só pegar aqui.
Vamos clicar aqui na alternativa da área de trabalho. Eu salvei ele aqui na área de trabalho, FD Contribuições. Hoje é dia 17. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu já exportei ele aqui. Deixa eu ver. Ele está aqui. Vamos extrair aqui. Sim para todos. Clicar na data de modificação. Vamos abrir esse arquivo aqui para a gente ver. Aí ele aqui, ó. Então, ó, esse arquivo, deixa eu trazer ele para cá para você ver. Esse arquivo aqui é o arquivo que nós acabamos de fazer, o FD Contribuições. Observe que ele trouxe aqui para mim todas as informações correspondentes a ele, tá? E aí, como que nós iremos fazer a sua validação? Tem um arquivo aqui que nós chamamos de, deixa eu dar do validador, tá? Deixa eu só identificar onde ele está aqui. Mas eu posso também puxar ele aqui para a área de trabalho. Deixa eu ver se ele está aqui. O validador. Aqui, ó. Esse aqui é o FD Contribuições de Validação, tá? Vamos abrir ele aqui para você ver. Para você conhecer um pouquinho. O do SPED, ele também tem... Deixa eu colocar aqui, ó. SPED... Ver se ele vai achar alguma coisa. Aqui. SPED EFD. Vou colocar aqui EFD para ele trazer só ele. Aqui estava o validador do SPED EFD, tá? O ICMS IPI e o contribuições. Vamos só fazer aqui deixar ele preparar aqui, que eu vou puxar o arquivo para você ver como é que ele funciona. Deixa eu marcar aqui sim. É claro que quando você fizer o processo da instalação dele aqui, ó, avançar aqui para você ver. Depois que você fizer o processo da instalação dele e passar pelo validador, você não vai precisar fazer novamente, tá? É que como ele teve uma atualização, como vocês viram lá no site, então ele está pedindo para fazer a instalação dele e fazer a validação novamente. Ok, vamos executar aqui. Ó, então esse aqui é o escrituração fiscal, o FD. Para quem não conhece o arquivinho, deixa ele só executar, deixa ele só iniciar, que eu vou apresentar ele para vocês. Só um minuto. Pronto, esse aqui é o arquivo, tá? O ICMS IPI é muito parecido com esse daqui, não tem muita diferença não. Aqui você vai clicar em criar nova escrituração, que aí ele vai mostrar os campos para você. Aqui você vai abrir uma escrituração, que aí você vai abrir uma que você já está fazendo o processo. E aqui você vai importar. Nesse caso você vai clicar nesse arquivinho aqui para poder importar o arquivo que você gerou, tá? Então você pode clicar aqui em área de trabalho, vamos ver se a gente consegue pegar esse arquivo. Aí vamos, deixa eu guardar ele fazer isso. Aí nós vamos pegar aqui o arquivo, deixa eu só encontrar ele aqui para você ver.
ICMS, aqui, FD contribuições. Esse aqui é do mês de agosto. Eu quero o de hoje. Porque quando você apontar o arquivo, ó, ele vai fazer a abertura, tá? Deixa eu só encontrar. Eu devia ter salvo numa pasta, né? Mas SPED, contribuições. Eu vou pegar aquele de agosto mesmo, só para vocês verem como é que tá. Na verdade, deixa eu atualizar ele rapidinho aqui, só para vocês verem como que ele está. Vamos ver aqui como é que ele está aqui. Não, esse arquivo você pode salvar ele numa pasta. É que na verdade eu não salvei ele. Deixa eu descompactar ele aqui rapidinho. Você pode salvar ele e fazer o processo. Deixa eu pegar esse aqui que nós acabamos de gerar também e descompactar aqui, ó, que aí já fica mais fácil para eu te mostrar. Porque você pode salvar esse arquivo numa pasta para facilitar. Na verdade, esse trabalho quem vai realizar é o setor de contabilidade, tá? Mas eu só estou apresentando aqui para você, para vocês no caso, se vocês tiverem alguma dúvida ou se o cliente perguntar, tá? Então, aqui é o de outubro, né, de 2025, vamos marcar aqui abrir. Aí o que o sisteminha vai fazer? Ele vai criar um banco de dados para que ele armazene para você a escrituração. E aí a importação foi concluída, você pode clicar sim para validar. E aí se for necessário você corrigir alguma informação, aí ele vai fazer o processo. Aqui a gente vai atualizar as tabelas, esperar ele aguardar, ok. E aí depois que ele fizer a leitura das tabelas aqui, nós vamos fazer o processo de validação, tá? Lembrando que essa etapa quem realiza é o setor de contabilidade, tá? Só no caso se o seu cliente, você revenda, o seu cliente perguntar para você, você pode apresentar para ele que há essa possibilidade. Aqui, ó, ele já mostra para você, vou maximizar aqui para você ver. Ele mostra o nome da empresa correspondente, a escrituração não contém registros representados receitas ou créditos apurados, que é uma informação que ele trouxe. E o registro filho obrigatório não foi informado, tá vendo? Então ele mostra para você algumas informações. E aí você pode clicar aqui no erros, exibir, que aí ele vai trazer para você, ó, determinados campos para você preencher, tá? E aí você pode fazer a correção aqui. Mas lembrando que se no cadastro, no sistema, está tudo coerente, se você fez a importação, se você cadastrou os produtos, esse processo aqui você não vai precisar fazer. Na verdade, você não. Na verdade, o contador não vai precisar fazer. Por quê? Porque o sistema já trouxe, já está tudo ok e você não precisa realizar essa correção, entendeu? Porque se você deixou tudo certinho no produto, no cadastro em si, no sistema em si, aquela validação ela é rápida. E é claro que também o processo de configuração, tá? Os parâmetros você preencheu corretamente, não faltou nada, o sistema vai apresentar para você certinho, tá bom? Caso você vá fazer o processo, informação importante. Solicitação e processamento, o arquivo será enviado por e-mail, o link para download, estará disponível na tela de notificações, tá? Se você marcar aqui tarefas, ele vai exibir de novo. Então, o arquivo é gerado automaticamente para o e-mail, tá? Do contador, ou seja, o contador está cadastrado no teu e-mail, mas ele também gera o arquivo aqui para você fazer o download e enviar, tá? E o mesmo acontece com, deixa eu fazer geração aqui, ICMS e IPI, tá? Você pode marcar aqui as datas, a finalidade do arquivo, o indicador do período e também colocar a opção do bloco H se for necessário, tá? Quanto ao inventário,
E isso é importante você manter as informações quanto ao estoque, todas as informações preenchidas de forma coerente, tá? Aí você fez o preenchimento, você vai gerar, ele vai mostrar para você as informações, vai gerar para você o arquivo, vai enviar por e-mail e também vai apresentar para você fazer o download, tá? E o mesmo processo, vou pegar aqui para você ver o arquivo, recortar, área de trabalho, achar a pasta aqui, SPED, FD e CMSPI. Colar aqui. O mesmo vale quanto, vamos abrir o arquivo para você ver, o mesmo vale quanto a opção do ICMS IPI, tá? Ele traz aqui as informações para você e aí você vai poder importar para dentro do sistema. Observe só pelo arquivo para você identificar algumas informações importantes dentro do arquivo. Por exemplo, unidade, as informações correspondentes a código, a preço, tá? Então o sistema ele já puxa para você as informações do registro C90, que é a informação da CST, da CFOP. Por isso que lá no cadastro você precisa deixar coerente, para que quando você gerar o arquivo traga para você as informações corretas e que você consiga validar o arquivo. Na verdade, o setor de contabilidade consiga validar o arquivo de forma correta, tá? Tá bom? Para que gere para você as informações corretas. Paulo, quanto ao Sintegra e SPED, né? Temos uma pergunta. Quanto ao Sintegra e o SPED, há algum vínculo, alguma ligação entre eles? São as mesmas coisas? Do que se trata? Na verdade, pessoal, para quem não conhece e para você que não conhece, você vai passar a ter um pequeno conhecimento quanto a isso. A informação do Sintegra, ele é um tipo de geração de arquivo um pouco mais antiga do que a informação do SPED. O SPED fiscal, ele é uma atualização, uma coisa mais moderna quanto à informação do Sintegra, tá? O Sintegra, ele é voltado também para a informação do ICMS, porém informação interestadual, tá? Então, trata-se daquela geração de um arquivo destinado à informação do ICMS, porém interestadual. Já o SPED, ele é um complemento maior quanto ao Sintegra, porque ele engloba todas as escriturações fiscais, tanto o ICMS quanto o IPI e também o FD contribuições, tá? O SPED também ele é uma digitalização quanto às informações, tá? Então ele consta informações pertencentes ao Sintegra, porém de forma mais ampla, mais abrangente, tá? Se você quiser até saber mais informações quanto a isso, você pode fazer a pesquisa quanto a informação, a diferença entre Sintegra e SPED, que lá você vai encontrar muito mais detalhes quanto a essa informação. A própria geração do arquivo é diferente, a própria validação, o formato do arquivo eles são diferentes, tá? Tanto é que se você gerar a informação do Sintegra é bem diferente quanto a informação da geração do arquivo do FD, ICMS, IPI ou contribuições, tá? Só para ressaltar, o SPED ele é uma obrigação, ele é uma coisa mais ampla, tá bom? Só para você, mais ampla e mais detalhada, que substitui a informação do SPED, do Sintegra, tá? Quanto à geração dos arquivos, o processo em si, como você pode visualizar, você vai fazer a geração, o sistema ele vai mandar de forma automática para o e-mail do contador, onde que eu faço o cadastro do contador, módulo cadastro, pessoas. Lá você vai poder fazer o cadastro do contador dentro do sistema, caso seja necessário. E caso você tenha alguma dúvida quanto a fazer o processo, você vai poder entrar em contato com o pessoal do suporte para poder fazer essa geração do arquivo, tanto do SPED fiscal quanto do FD contribuições. E também orientar o seu cliente quanto a esse processo, tá? Lembrando que apenas os regimes tributários lucro real e presumido são obrigatórios fazer o processo.
tá? E é claro que dentro dessas informações é importante você verificar qual o que cada legislação solicita, tá? Principalmente de cada estado, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa live de hoje, foi a apresentação quanto ao conteúdo de hoje. Agradeço imensamente a sua participação, por você estar aqui conosco, por você estar sempre conosco aqui todas as sextas-feiras. Desejo a você uma excelente sexta-feira, um excelente dia de trabalho. Se você vai descansar no final de semana, desejo a você um excelente final de semana de descanso. Se você vai trabalhar no final de semana, desejo a você um excelente final de semana de trabalho, tá? Nós estamos encerrando a nossa live número 57, 57ª live aqui no nosso canal. Faço o convite para você estar na próxima live aqui conosco. E se você tiver alguma dúvida, caso a gente não tenha respondido as suas perguntas hoje, na semana que vem, antes de iniciarmos o nosso tema, a gente vai voltar um pouquinho sobre esse tema aqui e também trazer as respostas caso você tenha alguma dúvida, tá? Excelente final de semana para você, excelente sexta-feira e até a nossa próxima live, nosso próximo encontro.